Olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Deus Existe. Este canal, ele tenta pelas maneiras mais simples que houver, provar que Deus, ele existe. Eu sou Aziel Soares, entre e assista nossos vídeos por todo. Compartilhe, dê like, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito. Aos inscritos, nosso sincero agradecimento. Muito, mas muito obrigado. Fazer uma pergunta. Você sabia que Mateus capítulo 24, pelo menos os seus primeiros versículos, não dá ênfase para dizermos que Jesus iria voltar no ano 70? Mas você sabia que existe grupos que estão pegando este texto de Mateus 24 e estão aplicando nos dias de hoje, e as pessoas, pasme vocês, as pessoas estão acreditando, estão crendo nesses pensamentos ateístas. Mas nós vamos analisarmos aqui nesse vídeo esse texto para ver se realmente dá ênfase ou se não dá ênfase ao que eles dizem. Mateus 24, vamos à leitura. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, disse-lhe: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Vamos parar aí. Existe uma informação aqui que você precisa saber. Você que defende a fé, que defende Cristo, a existência do Deus Todo-Poderoso. Você tem que saber o que está incluso, pelo menos nesses dois primeiros versículos da Bíblia. Primeiro, aqui o texto ele é bem claro em dizer que Jesus estava dentro do templo. Jesus, ao sair do templo, ele é abordado pelos seus discípulos, não é os 12. Mas na frente nós vamos entender por que não é os 12. Então Jesus ele é abordado pelos seus discípulos e é questionado pela uma seguinte pergunta. Mestre, eles dizem assim: aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Ou seja, os discípulos eram todos aqueles que estavam seguindo os caminhos de Cristo, de Jesus, né? Eram todos aqueles que acreditavam na palavra dele. E eles foram mostrar a Jesus o que estava acontecendo. Eles foram dizer a Jesus que estava havendo uma construção fora do templo. Então Jesus ele disse a eles: vocês não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Pare. Eu preciso que você raciocine neste versículo. Aonde está a ênfase que Jesus disse que iria voltar no ano 70? Primeiro grande erro dos ateus ao declarar isto. Não tem ênfase para dizer que Jesus supostamente falou que 70 anos depois deste assunto era a sua volta. Vamos prosseguir com o texto. Já no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular. Pare, entenda. Veja que no versículo 1, o texto diz discípulos, ou seja, o grupo coletivo. Agora, a gente vai entender que Jesus não está mais aonde ele estava. Ele agora já foi para o Monte das Oliveiras. E ao chegar lá, os discípulos em particular, aqui revela tudo, ou seja, os 12
que acompanhavam Jesus na sua trajetória. Eles vieram e disseram assim: Jesus, quando acontecerá aquilo que o Senhor disse lá embaixo? Quando é que vai acontecer que pedra vai ficar sobre pedra? Aí eles aproveitaram que estavam em diálogo com Jesus e perguntaram outra coisa também. Disse: e quais são os sinais que haverá da consumação dos séculos, ou seja, da sua vinda? Foi perguntado a respeito da vinda de Jesus. No texto foi perguntado. Mas pelo menos estes primeiros versículos até o 14º não dá ênfase para dizer que Jesus disse que no ano 70 ele voltaria. Aí Jesus, ele começa a responder. Diz assim, ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Esse ninguém vos engane serve aí para os ateus, viu? Fiquem de anteninhas ligadas, porque o grupo ateísta está solto, fazendo exegese errada, contexto fora de contexto e induzindo ao erro. Então é importante que você fique firme na sua fé. Aí ele diz assim: ele lhe respondeu que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É bem verdade que os ateus nem creem em Cristo, né? Então eles não podem vir dizendo que é o Cristo. Mas eles estão fazendo uma evangelização fora de contexto. E pasme vocês, o que eles têm conseguido de lubriar pessoas que não leem a Bíblia, que não buscam informações nas raízes, não é brincadeira, meu amigo. Então veja só, sim, um cidadão chegou para mim e disse assim: Jesus, ele mentiu nesse texto, porque Jesus, ele disse o seguinte, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e ficou o muro. Aí eu respondi a ele, eu disse: amigo, em qual parte do texto diz que fala em muro? Não, fala as pedras da construção do templo. Ou seja, porque se formos nessa linha de raciocínio, a gente vai ter que acreditar em quê? A gente vai ter que acreditar, meu amigo, que até as casas de Jerusalém eram para ser derribadas também. E não foram, porque o verbo aqui destacado é o verbo templo. Então Jesus falou do templo e aconteceu. 70 anos depois, ocorreu o que Jesus disse, porque o general Tito, ele sitiou Jerusalém e invadiu e destruiu o templo. Aí ele disse assim: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vos não assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha Jesus respondendo, dizendo que não era sobre a sua volta no ano 70 que ele estava se referindo. Pasme vocês, quem tem esta visão não é eu que sou menor, que não sei ler, não sei escrever. Não. Pasme vocês. Sabe quem é? Não é os desdentados, com todo respeito. Não é os que falam tão bem, ao invés de falar tão bem. Não, não é esses. Sabe quem é? São homens que estudaram em seminários, meu filho. É isso aí. Os caras estudaram em seminário. Os caras se formaram em PhD. Mas o texto aqui derruba a hipótese deles. Sabe por quê? Porque eles estão querendo transformar uma verdade em uma mentira. Então é importante que você não dê ouvidos, ou se der ouvidos, procure a Bíblia para falar. Dizendo que Jesus ia voltar no ano 70 e não voltou. Mas o texto não diz isso. Olha o que Jesus disse: fique quieto para muitos não vos enganar. Muitos tentarão vos enganar.
Aí ele diz, mas é necessário acontecer isso, mas ainda não é o fim. Ora, vamos derrubar agora uma tese ateísta. Como é que Jesus estava falando de uma suposta volta no ano 70, se ele mesmo disse, não vos assusteis, porque é necessário acontecer isso, mas ainda não é o fim. Ora, me respondam aí, ateus, vocês aí que gostam de negar a existência de Deus, me respondam aí, rapaz, nos comentários aí, faça alguma coisa valer. Peguem a fé que vocês têm na descrença de Cristo e aplique e diga, está errado, prove ao contrário do que está nas Sagradas Escrituras. Porque vai aparecer gente dizendo assim, não, mas existe o texto fora de contexto, é pretexto. Isso é uma frase dentro de seminário. Eu não estou aqui citando em diretas para ninguém, mas isso aqui é uma frase dentro de seminário, que diz, texto sem contexto é pretexto para o erro. Mas eu quero lhe dizer que pelo menos até o versículo 14º de Mateus, Jesus em momento nenhum citou alguma brecha para que pudesse estar falando da sua suposta vinda no ano 70. Ele diz assim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio, como é que seria a volta de Jesus no ano 70? Aí ele diz assim, no versículo 9, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. Sabe onde está uma das supostas levantação dos falsos profetas que tentavam enganar? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Está lá aonde Nicodemos, ele quando teve a oportunidade de falar, ele disse, se levantou Teudas, se levantou Judas o Galileu, dizendo ser alguma coisa, meu filho. Foi isso aí que estava escrito. É preciso entender a coisa, porque senão você entra no assunto dos caras e os caras conseguem lhe tirar do verdadeiro caminho. Aí ele disse assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Aí é onde está aquele texto que diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja que Jesus não está dizendo que é de todos, mas ele diz, muitos vão se esfriar com todas essas coisas que irá acontecer. Agora você pega um livro de história secular, pode ir lá. Por quê? Porque a invasão de Tito, do general Tito no ano 70, não tem nada a ver com a Bíblia não, mas é um cumprimento. É um cumprimento. Porque mais embaixo Daniel até vai dizer, quando pois virde o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. É ele, é Tito. Daniel está citando que o templo seria derribado. Então, meu querido, você que está tentando aí tirar os crentes da posição, saiba você que aqui também tem apologeta, viu? Aqui também tem homem que lê a Bíblia e que está aqui disposto a defender a fé e a existência de Deus. Se você não teve experiências espirituais e hoje nega a divindade de Cristo, é um problema seu. Agora, os crentes em Cristo, eles estão aqui, assistindo nossos vídeos, compartilhando e levando para o maior número de pessoas. Porque existe uma frase que diz assim, o ateísmo é uma enfermidade espiritual, mas os cristãos são um antídoto que combate esta enfermidade. Até o próximo vídeo, fiquem na paz.